Se você é engenheiro ou engenheira, esta dica do Overdrive é para você que precisa aprender a falar inglês para ter uma carreira de sucesso na área de engenharia, seja ela qual for. Todo engenheiro que se preze adora um bom plano de ação. E eu tenho um plano de ação para você que já foi testado, auditado, homologado e que realmente funciona. Ele consiste de 4 fases. Primeira, aprender todos os tempos verbais da língua inglesa no prazo mais curto possível. Depois, aquisição de vocabulário geral. Depois, aquisição de vocabulário técnico, culminando com a aquisição de competência gramatical. Vou explicar como funciona de uma maneira que você vai entender. Eu vou fazer uma comparação entre o inglês e a Fórmula 1, que é um mundo totalmente voltado para a engenharia, para a tecnologia. Quando você olha para um carro de Fórmula 1, você vê esse visual agressivo, moderno, mas o que faz esse carro se mover, o que faz esse carro ir para a pista, são os componentes que tem por trás desse visual, são as estruturas do carro. Sem elas, você não consegue nem sequer ligar o carro. Quando você ouve uma pessoa falando inglês, você pode não notar, mas por trás existem estruturas, e as principais estruturas são os tempos verbais, porque eles são encarregados de fazer as ações. Sem conjugar tempo verbal, nada acontece, você não se comunica. Portanto, fase 1, aprender todos os tempos verbais no prazo mais curto possível. Fase 2, vocabulário geral. Esse é um volante de um carro de Fórmula 1. Tem botão que não acaba mais. Mas para um piloto de Fórmula 1 é o vocabulário geral, vocabulário básico para ele poder ir para a pista com o carro. É com esses botões que ele faz ajustes na suspensão, nos freios. Muitas vezes, lá dos boxes, um engenheiro pede para ele colocar determinado botão na posição 3. Ele está guiando o carro a 250 km por hora. Ele simplesmente vai colocar o botão na posição 3. Ele não precisa saber exatamente porque ele está fazendo isso naquele momento. Portanto, é o vocabulário geral, básico de um piloto de Fórmula 1. Com relação ao inglês, vocabulário geral são adjetivos, substantivos que não são técnicos também, preposições, advérbios, que vão fazer com que você, conhecendo os tempos verbais, comece a se comunicar em inglês, comece a funcionar em inglês. Portanto, fase 1, aprender todos os tempos verbais no prazo mais curto possível. Fase 2, vocabulário geral. Terceira fase, vocabulário técnico. Na Fórmula 1, antes do campeonato começar, para desenvolver o carro, e depois que o campeonato já começou, para melhorar o desempenho do carro, para deixar o carro mais competitivo, piloto e engenheiros precisam conversar. Portanto, o piloto também precisa de conhecimento técnico. Com relação ao inglês, para você trabalhar em inglês, você precisa do vocabulário técnico da sua área, que na verdade é muito fácil de você adquirir. Basta você fazer um estudo, montar uma lista com o vocabulário técnico da sua área, revisar com frequência e problema resolvido. É até mais fácil do que o vocabulário geral. Fase 4, competência linguística. E o que é isso? É a capacidade de você se comunicar em inglês de forma assertiva, eficaz e efetiva. Na Fórmula 1, antes da primeira corrida do campeonato, o piloto passa horas e mais horas na pista de teste e no simulador para conhecer o comportamento do carro. Em inglês, para você ter competência linguística, para você poder entrar numa reunião em inglês, resolver problemas, viajar para o exterior pela sua empresa, você tem que passar pelas fases anteriores. Fase 1, aprender os tempos verbais no prazo mais curto possível. Fase 2, adquirir vocabulário geral. E fase 3, adquirir vocabulário técnico. Só aí é que você vai para a pista, só aí é que você vai para a vida real, que você vai realmente trabalhar em inglês. Portanto, siga um plano de ação lógico e prático e que realmente funciona. E é exatamente nisso que o Overdrive te ajuda. O Overdrive te ensina de forma prática e lógica todos os tempos verbais da língua inglesa, que são o ponto de partida para você começar a falar inglês de verdade. Portanto, para não ficar de fora dessa corrida, conheça o Overdrive.